Graça e paz, irmãos! Está começando mais um Dá o Papo Cinge, o seu podcast quinzenal da Segunda Igreja de Nova Jerusalém. Aqui quem fala é Igor Mano Bacon e Dá o Papo também é cultura. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Aqui quem fala é Henrique Ferro. E toda vez que eu procuro para mim algo para ler, ouvir, olhar e dizer, o Senhor sabe o que eu quero. Eita, eu sabia que você ia falar isso. Ai, Na hora que você falou que era... sinergia, Na hora que você sinergia. falou que ia procurar ali, que era grande, eu falei, eu já sei. Bom, pessoal, é muito bom estar começando mais um Dá o Papo aqui com vocês. Vocês provavelmente já viram sobre o que a gente vai fazer, ou sobre o que a gente vai conversar. Mas antes da gente entrar no papo propriamente dito, vamos para o Cinge News. É isso aí, mais um Cinge News começando e algumas notícias. Uma notícia urgente. Se você está ouvindo esse Dá o Papo, vendo também, né? Porque agora dá pra ver, eu sempre me esqueço. No dia do lançamento, hoje, agora, às 18 horas dessa sexta-feira, dia 15, feriadão. Você aí, maridão. Você que tá vendo esse Dá o Papo, no dia do lançamento, amanhã, aqui na Cinge, às 20 horas, vai ter Usina, culto Usina. A gente já anunciou que iria rolar Usina amanhã, no dia 16. A gente anunciou no último Dá o Papo. E a gente tá anunciando hoje, agora. Amanhã, vem aqui no Usina, vai ser muito bacana. A gente vai poder um pouco louvar a Deus e vai também aprender um pouco mais da palavra dele e compartilhar. Inclusive, tem um spoiler do tema. O tema é o banquete. Então, esteja com o coração preparado. Também hoje, não é notícia, na verdade é uma notícia velha. Tava rolando na igreja agora há pouco o culto do Projeto Semear. É Projeto Semear, né? Ou é Ministério Semear? Sim, Projeto Semear. Projeto Semear. Tava rolando um culto aqui para as famílias ajudadas pelo projeto. Teve até um teatrinho de Páscoa. Foi um culto especial de Páscoa. Afinal, domingo é Páscoa. Então, a gente podia ter feito um Dá o Papo customizado, personalizado. O tema tava lá e a gente foi caçar outra coisa. Mas é isso aí. Bom, tem mais alguma notícia, Henrique? Cara, só pra mim fazer uma nota mental aqui, e você que tá assistindo não me deixar esquecer. Avino Malqueno. Beleza. Mais alguma notícia? Cara, eu não tenho... É porque agora eu tô pensando no disco do Leonardo Gonçalves. Fugiu tudo da cabeça. Tudo bem. Bom, para ficar ligado nas notícias, nos eventos da Cinge, é só você acessar as redes sociais, Cinge Oficial, Facebook, Instagram, canal no YouTube. Lá consta tudo que vai rolar na igreja. Assina também lá os canais do Geração Eleita do Ministério Infantil. E o Dá o Papo também. Se você está aqui conosco, muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário. Conversa com a gente aí nos comentários. A gente vai responder. A gente não é igual ao canal gigante, embora sejamos gigantes. Então deixa seu like. Procura lá no Instagram também, o Dá o Papo Cinge. A gente está lá no Instagram também. O Henrique está postando várias coisas. E a gente vai tentar movimentar mais o Instagram também. Beleza? Vamos pro papo? Bom no papel. É isso aí, mais um papo começando. E hoje um tema muito interessante. Fugindo um pouco do padrão, nós vamos fazer um Dá o Papo Recomenda. Essa ideia que a gente conversou um pouco sobre como a gente ia fazer. A gente pensou, cara, vamos recomendar algumas coisas, porque é legal. Primeiro é legal. E a ideia também, além de fazer só as recomendações, de jogar as recomendações, não é só isso. É comentar um pouco, dar uma filosofada em cima do que cada coisa representa para si. Então, por exemplo, a gente vai recomendar... Por exemplo, eu vou recomendar uma música, eu vou comentar sobre a música, o que ela representa para mim, o que eu concluo dela, vai ser alguma coisa assim. Então, eu e o Henrique separamos aqui 10 recomendações cada um. Eu não sei o que ele vai recomendar, ele não sabe o que eu vou recomendar. E a gente dividiu na seguinte forma. São 3 recomendações musicais, 3 recomendações cinematográficas, 3 recomendações literárias e uma recomendação surpresa, coringa, que pode ser qualquer coisa, até uma camisa da Piticas, um copo do Starbucks, um prato de comida servido no Guaíba, até, sei lá, um versículo da Bíblia. Então, para começar, a gente vai pelo tópico das recomendações musicais. E Henrique, por favor, faça a sua primeira recomendação. Bom, galera, primeiramente, eu tive já pensando na Páscoa e relembrando, inclusive adiantando a minha recomendação geral,
Eu vou fazer 11, então. Primeira Ixi, recomendação. faz o dela. mau concurso. Se você tiver a oportunidade. É porque, infelizmente, a gente não tem isso gravado. Eu vou ver se vai ser possível nesse domingo, né? Porque esse domingo que a gente vai tocar, vou conversar com o pastor Zé. Mas, se possível, veja aquele homem cantando e dançando Ose Shalom. Muito bom, O pastor Zé? muito bom, muito bom. Teve a vez que chamou você, chamou o Henrique. Então, teve uma vez, culto, aquela igreja, normalmente a gente fazia, eu não sei se vai ser esse domingo, vai ser igual, talvez seja, mas tinha um culto especial de Páscoa, de celebração e tal, e nesse culto específico, o pastor Zé começou a cantar umas músicas em hebraico lá, de comemoração. E eu tava frio, tava relativamente frio no dia, e eu gosto de botar blusa de moletom, e só a blusa de moletom. Eu não gosto de botar camiseta. Uhum. Aquele dia, começou a dar uma esquentada. Mas tava ok, dava pra usar a blusa de moletom. E eu tava ali de boa, na frente na primeira fileira da igreja, o pastor Zé começou a cantar e começou a dançar. E aí ele me chamou pra dançar com ele no púlpito. E aí eu de blusa, dancei, pulei, rodopiei, depois subiu o calor. Um calor. E eu não podia tirar a blusa. Foi uma experiência traumática. Mas essa foi sua recomendação ao concurso? Ao concurso. Tá. Então, por favor, vai pra real oficial aqui. Enquanto eu vou abrir meu caderninho. Agora eu faço pós-graduação. Tenho um caderninho onde eu anotei as minhas... Nós, patrocina nós. Alô, tio Agripa. Alô, tio Agripa. Bom, pra começar, né, e já pra fazer um link entre a minha frase de hoje, Huckmacher, do Marcos Almeida. Como se escreve Huckmacher? R-U-O-K-M-A-A-K-E-R. Huckmacher. Huckmacher. Você está recomendando a versão do Marcos Almeida ou a versão do Palavra Antiga? Independe. Pra mim, primeiramente, independe da versão, né? Eu estou recomendando essa letra por causa da mensagem que ela passa. A versão do Marcos Almeida é pra quem gosta de um negócio mais acústico. É um sarau. Assim como o disco, 2 discos recomendados dele, e o Sarau 1 e 2, muito bons. Mas também a versão do Palavra Antiga, muito boa. A versão antiga do Palavra Antiga, que é dos discos, né? E também a versão nova, né? Que eles lançaram uma tour. Acho que foi em 2020, não sei. Eles fizeram uns shows aí e eles voltaram com a banda e aí já foi um negócio bem mais... Ao vivo tem outra pegada, né? Do que a música de estúdio. Então você tem aí 3 versões pra você escutar Huckmacher. As 3 versões, graças a Deus, tem a mesma letra. E... bom, primeiramente... O Huckmacher, ela é uma letra, uma canção que Marcos Almeida nos deu para nós cuidarmos, ouvirmos e cuidarmos, que fala muito sobre escolhas, indiretamente, vamos dizer assim, mas fala muito sobre escolhas e as escolhas que nós temos que tomar. Eu achei interessante falar sobre ela, porque isso é alguma coisa que inspira também esse episódio do Meu Papo. A gente tá hoje aqui indicando coisas pra vocês pra ouvir, seja música, seja um filme, porque aí você assiste, né? Filme, E, é o combo. ou uma leitura, né? Porque, assim como diz a frase, né? Toda vez que eu procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer, porque não é só sobre o que a gente consome, mas também sobre o que a gente dá para as outras pessoas consumirem, tem que ser algo que venha de Deus. Porque, assim, durante a música, né, vou pegar aqui a letra, pra mim não esquecer de nada, porque eu sou muito bom com letra. Tem um talento. Eu tenho um talento nato pra escrever. Aqui, perfeito. Bom, a primeira comparação que ele fala é que ele lê Huckmacher e você, Jean-Paul Sartre. Né, aí é mais uma questão da poesia, né, e da arte por trás disso pra te confrontar, né? Essa é uma letra de música que pra mim, ao mesmo tempo que me confronta, me conforta. Quando eu escuto, quando eu leio, né, e quando eu medito sobre o que a mensagem dessa música traz, né? E em diversas... eu acho interessante que ele sempre faz em 4 versos, né? Quem estuda
literatura, né? Ah, Tem umas literatura. rimas lá que é tal, tudo, não sei o que, é Tem. construção de verso, Tem. que é A, B, Eu sei que B, tinha. não sei. Eu sei que chegava não sei se era titânicas ou homéricas ou alguma coisa assim. Tinha uns nomes. Tem um monte de coisa assim, mas enfim, é sempre composta, tipo assim, por versos de 4 linhas, né? 4 estrofes de 4 versos. Isso. Estrofes de 4 versos, né? E assim, o primeiro, ele faz a comparação. Eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A segunda, ele fala sobre como aquilo está relacionado com o mundo e como a humanidade consumiu o que era bom. Por exemplo, eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, porque Jean-Paul Sartre e Huckmacher são filósofos e geralmente você vai ler a obra deles. E na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios para ti. Então, eu acho interessante essa forma que ele constrói, porque depois ele volta e aí ele fala sobre o cantar. Eu canto Keith Green. Você cantar o quê? A cidade está cheia de sons. A cidade aqui é uma analogia para o mundo, para a nossa vida, para o nosso contexto, para a nossa cidade, né? Porque a nossa vida está cheia de coisas para ler, de coisas para ouvir, de coisas para cantar, de coisas para dançar, de coisas para assistir, de coisas para se falar. Mas nós temos que ter a sabedoria de, pelo menos a maioria das vezes, né, falar as coisas que Jesus diria. Ou pelo menos se aproximar o mais próximo disso, né? Jesus não leu e não leria Huckmacher, porque Huckmacher está falando sobre Jesus. Então, você entendeu. Você entendeu, né? Enfim. Ou será que... Talvez Jesus sabia tudo que seria escrito sobre ele. É. Então, será que tipo ele assim, leu antes de ser lançado. E se Jesus fosse nos dias atuais, ele voltasse e tivesse tipo um playtime aqui, ele assinaria, tipo, ele faria autógrafo de Bíblia? Tipo, eu tenho uma Bíblia autografada por Jesus. Então, mas ele podia fazer isso lá atrás. Ele podia Mas lá- assinar os pergaminhos do Antigo Testamento. É verdade. Bem, aí vem o refrão que é uma das coisas que mais me aquece o coração, que aí vem a questão do conforto, né? Primeiro eu fui confrontado, e no decorrer da música, depois desse refrão também, não só por música, por leitura, pelo aquilo que eu vejo, por aquilo que eu falo. O refrão diz o seguinte: vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa a minha hora, vem revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Esse refrão pra mim aqui é a oração que você tem que fazer pra qualquer coisa que você assim, poxa, eu estou com dúvida se eu devo fazer isso, se eu devo falar isso, se eu devo assistir isso, se eu devo jogar isso, e etc. Dançar, qualquer coisa. Se você tem dúvidas, faça essa seguinte oração pro seu Deus: joga tudo pra fora. A verdade, apressa a minha hora. Revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Se tudo isso daqui acontecesse na sua vida, tira todo você, que você... Desculpe, eu não vou falar sobre você, eu vou falar sobre mim. Eu sou um lixo. Se Deus chegasse aqui e jogasse todo esse lixo pra fora, e colocasse só a verdade viva da palavra, e me mostrasse, através disso, o que é a vida, e os meus olhos se abrissem pra isso, pra essa verdade, totalmente, né? Porque, assim, existem muitas escamas nos meus olhos ainda. Eu sou uma criança em constante crescimento, em busca de águas mais profundas no Evangelho. E na vida cristã, a gente tem que sempre buscar isso, né? Menos de nós mesmos e mais do que é eterno. E depois é feito outras comparações, né? E daí vem no finalzinho uma ponte, eu diria. Acho que essa é o termo musical para esse tipo de... Não sei. De estrofe, né? Toda vez que eu procuro algo pra mim, toda vez que procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer, o Senhor sabe o que eu quero. Não me furto a certeza. És a vida que eu quero, Deus. E aqui acaba a minha recomendação. Escute essa música. Musicalmente ela é muito gostosa de ouvir. Tanto na versão sarau, quanto na versão de estúdio, quanto na versão ao vivo também da banda. É muito gostosa de ouvir. Dá pra você refletir bastante sobre as coisas que você vem fazendo, que você vem ouvindo, né? Porque, assim, é interessante você não só ouvir pela musicalidade, né? Sim. Também, mas também... Não só pra curtir. não só pra curtir, mas também pra você refletir.
E agora eu passo a minha Top. vez pra você. Beleza. Antes de entrar na minha primeira recomendação, eu gosto do Huckmacher, eu gosto da parte que ele fala... Ai, meu Deus. Eu não vou lembrar o que vem antes, mas ele fala assim, mas os outros estão surdos pra ti. E também tem a parte que ele fala, mas os outros estão cegos, né? Não. Cegos, surdos, Cegos. nécios Eu acho isso muito bom. Do tipo assim, tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Eu acho legal essa questão, essa comparação. Enfim. Bom, a minha primeira recomendação vai para Diário de um Revolucionário, do Canto Verbo. Essa música, a primeira vez que eu ouvi essa música acho que mais de 1000 vezes, porque eu só ouvia ela. E ela é muito incrível, porque ela faz um paralelo com a atualidade. E por incrível que pareça, ela foi escrita, eu pesquisei isso uma vez, ela foi escrita um pouquinho antes, lá de 2014, se eu não me engano, ou 2013, que teve aquele Não é pelos 25 centavos. Lembra? Não, vamos pagar o pato? Não é pelos 25 centavos? Quando aumentou o preço da passagem do busão. Lembro. E aí o Brasil inteiro paralisou, começou a ir pra rua, todo mundo foi pra rua, Máscara dos Anônimos. E foi escrito um pouco antes, como uma previsão de algo revolucionário. Porque é interessante na música, e ela é composta também por algumas estrofes, em que o eu principal... Oi? Não precisa. A pessoa que está cantando, ela vai demonstrando a sua indignação com a maldade que existe no mundo. Ele começa falando assim, não bastava acordar e ver, a bagunça está no mesmo lugar. Isso já é interessante porque já indica que ele está acordando no quarto dele e o quarto dele já está bagunçado. Só que ele vai e se revolta quando ele liga a TV e a bagunça está no mesmo lugar. Eu acho isso massa, porque ele fala assim, mano, eu acordei e a bagunça estava lá. Aí eu me revolto porque tá bagunçado. Eu ligo a televisão e vejo o mundo que eu vivo e é uma porcaria. Só que o cara não olha pro próprio quarto. E aí a música vai passando e ele vai sempre culpando os outros. Ele vai sempre buscando a culpa da ruindeza, da maldade que existe e permeia a cidade e o país dele nas outras pessoas. Tem uma hora que ele fala assim, eu já sei o que eu preciso fazer. Se em Brasília a sujeira é total, eu vou pintar a minha cara e dizer que os políticos são a causa do mal. Tipo assim, tá tudo errado. E de fato, os políticos são uma classe nojenta e eles são a causa do mal. Eu vou pra rua protestar. Daí vem Diário de um Revolucionário. Só que aí a música ela conclui de forma incrível que, na verdade, essa pessoa está sendo uma hipócrita. Porque enquanto ela procura justificativas e ela procura apontar o erro dos outros e as justificativas dos próprios erros, ela está sendo hipócrita. Tem uma hora que ele fala assim, eu nunca jogo lixo no chão, salvo a vida de um planeta animal. Vidas valem, mas existe exceção. Um bebê que quer chegar sem sinal. Outra hora ele fala sobre a mentira, não vou lembrar certinho, mas ele fala assim, não, uma mentirinha, quando pro bem, não é ruim. E aí eu acho isso massa. Esse confronto que a música traz para tirar a gente dessa... Quando minto tenho justas razões. Isso. É um confronto que a música faz com nós, do tipo, por que você tá reparando tanto no cisco no olho do seu irmão e você não consegue observar a trave, né, que tá no teu olho? E aí, para encerrar, a música, ela simplesmente lança explicitamente, né? O problema desse mundo é o do meu coração. E é com isso que eu quero encerrar minha primeira recomendação, porque eu acho maravilhosa. Porque eu todo dia tento me lembrar o quão lixoso eu sou, e essa música nos ajuda e joga na nossa cara que a gente não presta. Lança, Henrique. Perfeito, cara. Já vou pegar a minha, Você tem que pegar minha próxima letra aqui. Eu vou recomendar para vocês a música Minha Oração. Por um momento eu olhei ali a Luiz foto Soares. e eu achei que era o... Como é o nome? Tô namorando aquela mina. Ah, o Seu Jorge? Achei que era o Seu Jorge, mano. Cara, Seu Jorge também é bom, pra quem curte, assim, é claro, né? Ele é uma música pra você curtir. Musicalmente é gostoso de você ouvir e tal, mas se você for refletir, ele fala sobre a cultura brasileira em si, né? Se você está estudando sobre a cultura brasileira e quer entender por que
um pouco do porquê as pessoas ao nosso redor têm esse estilo de vida, vamos dizer assim, Seu Jorge é uma boa fonte para você escutar, porque não tem certas coisas tão explícitas quanto certos artistas atuais, Tipo a né? Juliana Bond. Tipo Juliana Ponte, né? E assim, ele fala de uma maneira, eu diria, sem tanta malícia, porque na nossa cultura brasileira existe impregnada malícia nas coisas, né? Mas ele conta, né, um pouco sem tanta malícia, sobre o dia a dia do brasileiro. De diversos tipos de brasileiro, até mesmo de uma burguesinha. É verdade. Mas enfim, a minha segunda recomendação é Minha Oração, do Eli Soares. Essa música aqui, galera. Primeiramente, vou falar sobre a parte musical dela, né? Que eu estou estudando, aprendendo ainda os termos corretos, entendendo como é que funciona todas as coisas, mas quando você escuta as músicas do Eli Soares no geral, tanto as versões ao vivo, que são um pouquinho mais elaboradas ainda do que as versões de estúdio, você percebe que ele tem uma pegada musical bem complexa, eu diria assim, né? Ele não é um artista que faz músicas simples. Se você vai tocar Eli Soares, cantar, você sabe que tanto a questão vocal quanto a questão instrumental é bem trabalhada, é bem pensada e te traz diversas emoções e as escolhas de acorde, de progressão e tudo que é feito nesse estilo de música que ele faz, né? Que lembra, vamos dizer, um pouco um black music, um soul music, né? Principalmente pelo estilo de canto dele, também pela pegada, né, das batidas da música. Você consegue perceber que as músicas são pensadas não só na mensagem delas, né? Mas também na questão musical mesmo de trazer você, a trazer o sentimento para você. Porque assim como temos que tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos para não trazer sentimentos que não são... que não agregam na nossa vida, né? Que não são válidos para nossa vida cristã, a gente também tem que escolher e entender que, por exemplo, a música, e a gente escolhendo os acordes certos, ajuda as pessoas a entenderem que quando o artista, né, a inspiração que veio do espírito para aquela pessoa escrever aquela música, não é, de repente, o pé da letra. Porque às vezes ele tá falando alguma coisa e os acordes te trazem uma sensação diferente. E aquilo te leva, né, a uma conclusão diferente. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui, um pequeno apêndice na minha fala. Quem gosta de escutar música clássica, inclusive fica a recomendação aí de diversos artistas que inclusive o nome das sinfonias deles são em dedicação a Cristo, e algumas até sobre passagens, enfim, você sabe que música clássica não tem letra. E o tanto de sentimento que cada um daqueles acordes e notas especialmente selecionados te leva a alguma coisa. E tipo assim, eu não vou lembrar agora o nome dele, eu acho que... Não é o Tchaikovsky que fez aquele negócio lá de ódio ao Senhor, né? Não sei, vou pesquisar. Bom, enfim, tem um artista, né, que faz lá vários... Ele é de 1500, eu acho que até Beethoven também fez umas sinfonias, né? Bom, enfim, a Igreja Católica ainda tinha muitas influências, né, naquela época, então esses grandes artistas escreviam sobre isso. E... Essa aqui não. Parecia uma de 2012. Mas... Talvez não seja esse nome, mas... Enfim. É muito interessante. Bom, mas vamos lá pra... a do Beethoven é ódio à alegria. Isso, acho que eu confundi. Que é na nona sinfonia, que acho que é aquela parte que faz... Muito bom, muito gostoso de ouvir. Mas eu gostaria de primeiro que você absorva o que eu vou falar aqui apenas da maneira mais positiva possível. Mas quando ele fala aqui, hoje minha oração é para que eu tenha mais amor. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão. Eu, na minha interpretação pessoal, até porque eu já fiz muito isso, essa música, ela começa esse hoje minha oração é para tal e tal coisa, como se, para mim, com a minha interpretação, eu estivesse olhando aquilo, lendo aquilo, e Deus estivesse me indicando e me levando para que a minha oração hoje fosse realmente genuína, por coisas que realmente importam. Como se eu estivesse orando errado
antes. Entenderam o que eu quis dizer? Ficou claro, assim, não estou dizendo que você ora errado e não estou Mas dizendo... você pode estar orando errado, porque a Bíblia diz que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede errado. Isso. Mas o que eu quero dizer é que, primeiro, quando eu comecei a meditar sobre a letra dessa música, a primeira coisa que veio em mim foi isso. Hoje, a minha oração é que abençoe o meu irmão. Hoje, a minha oração é para que eu tenha mais amor. Hoje, só hoje, minha oração não é pelas obras de tuas mãos. Eu não estou pedindo, eu não estou querendo algo. Senhor Jesus, me dá um carro, me faz eu ganhar na Mega Sena, sei lá. Hoje eu quero ter o amor que me salvou. Hoje minha oração, para que eu tenha mais amor, que abençoe meu irmão, para viver a manifestação da tua glória e do teu perdão. Então ele vai falando aqui coisas que são simples e que a gente realmente deveria dar valor. Porque a gente não precisa... Claro, a gente pode pedir alguma coisa para Deus. Sim. Assim como outros grandes homens da fé, pequenos, médios, pediram. E até mesmo Jesus Cristo, em sua última reflexão, antes dele ser levado, ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Né? Enfim. Até Jesus pediu alguma coisa para Deus. E a parte que mais me confronta e me faz me sentir, tipo assim, me coloca no meu lugar, além dessa questão da oração, porque às vezes a gente fica tão focado. Na minha época, no meu contexto, era em provas, em resultados, em respostas, sabe? De relacionamentos, de se eu vou ou não fazer aquela faculdade, se eu passei, etc. E eu tava tão focado em coisas que não importavam, que eu esqueci de pedir pra Deus a única coisa que é mais importante que todas essas outras. A manifestação da graça, do perdão e do amor dele sobre mim. Que no refrão ele traz isso à tona de uma maneira maravilhosa. Eu sei que me escutas quando eu clamo, tu me ouves quando eu chamo. Eu sou o teu filho e você é o meu amor. Eu bem sei que você me ama como eu sou. Mesmo eu sendo pecador, você ouve a minha oração. Essa parte, assim, rasga o meu coração, assim, de um jeito, cara. Porque... novamente eu sou confrontado com o meu eu ali, né? Antes, naquela música do Huckmacher, com umas notas mais alegres e de alegria, eu fico mais pensativo. Nessa aqui eu me sinto... Eu me auto... Eu reconheço quem eu sou. Eu olho no espelho e vejo que eu não sou nada. E que mesmo que eu não seja nada, ele ouve a minha oração e ele morreu por mim na cruz. E a graça dele tá comigo todos os dias. E é isso que eu tenho que pedir para ele. Claro, em diversas circunstâncias devemos pedir o que for da vontade de Deus, né? Mas era isso que eu queria passar sobre esta música. É boa. Minha parte favorita é o lá, 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 lá. Lá, Brincadeira. lá, lá. Mas é muito boa. Bom, prosseguindo aqui, a minha segunda recomendação é uma música do Projeto Sola. Na verdade, não é uma música em si, ela é um combo, porque ambas as músicas são muito boas individualmente, mas nesse vídeo específico, e provavelmente vai ter o link aí na descrição, eles cantam Colossenses 1 plus da vida o melhor. Até ao vivo eles cantam. Não é ao vivo. É eles gravando como se estivessem ao vivo. Não sei, isso se define. Enfim, e gravação de um TikTok. É impressionante. É algo maravilhoso. Meu primeiro contato com o Projeto Sola foi ouvindo Redenção, não foi? E logo a segunda música foi Colossenses 1. E eu me apaixonei à primeira vista. Eu só ouvi essa música porque é um texto que eu gosto muito na Bíblia. É um texto que fala sobre a única pessoa que importa, que é Jesus Cristo. Fala sobre a grandeza dele, sobre a superioridade dele. Tem uma hora que fala assim, que aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. E eu acho isso fenomenal, porque assim, eu fico imaginando, nossa, toda a plenitude, tipo, tudo, o universo, tudo tava debaixo dos pés desse cara. Só que aí Paulo vai e fala assim, e aí ele foi lá e morreu por vocês. E aí eu fico tipo, nossa. E aí o texto, a música do Projeto Sola retrata muito bem musicalmente esse texto. Eles cantam muito bem a Bíblia.
Eles retratam passagens bíblicas de uma forma maravilhosa. E nessa música específica que eles juntam Colossenses 1 com Davi do Melhor, eles introduzem toda a parte do texto de Colossenses 1 e concluem com que essa música ela não é animada, ela é mais tranquila, ela é mais até como parecida com a do Eli Soares, que ela é mais triste. Ela tem notas e melodias mais tristes para te fazer realmente, para te jogar no chão ali e te dar uma porrada. Só que aí quando eles chegam na parte que é da vida o melhor, que entra um coral, que as pessoas começam a elevar o nome de Jesus e confessam que para nós ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui. Eu acho que é isso que eles falam. É incrível. Toda vez que eu ouço eu fico emocionado e eu só fico querendo mais e mais exaltar o nome de Jesus, porque é sobre isso. Não vou filosofar, porque é explícito e só queria fazer essa recomendação porque é um louvor maravilhoso. Sim, realmente. A parte do coral que fica só as mulheres, depois só os homens, aí juntos os dois. Eles cantam sobre quem é Jesus, cara, é maravilhoso. Vida, verdade, nossa, caminho e paz. E os homens. Nosso refúgio. É luz sobre as trevas. Redentor. Muito bom. Muito bom. Galera, a minha terceira e última recomendação musical para vocês é, na verdade, um sermão musical. É Amado Timóteo, do Marcos Telles. Você vai no YouTube e pesquisa Amado Timóteo versão completa, porque você vai encontrar em diversos streams e até mesmo no próprio YouTube as faixas, tanto das partes do sermão quanto das músicas que foram colocadas ali para te trazer reflexão. Amado Timóteo é sobre as cartas de Paulo para o seu amado, como que eu posso dizer a palavra? Filho. Amado Pode botar filho, que amado vai usar essa filho, palavra. filho da fé, Timóteo. Fala sobre é um sermão que ele vai lendo, vai estudando, vai falando, vai ali trazendo à luz a interpretação daqueles textos e colocando em certos contextos e mostrando para nós como cristãos, né? Porque Paulo estava ali entregando no contexto, né? Acho que é de 2 Timóteo 4, né? Esse versículo. Ele vai começando ali, 2. Eu não lembro agora exatamente onde começa e até onde vai, né? Mas o contexto é onde Paulo lá tá preso, escrevendo as cartas, né, para Timóteo e dando as instruções para ele e tal. E ele vai falando, parte por parte, de versículo a versículo, o que Paulo estava fazendo. O que estava acontecendo com ele, o que estava acontecendo com Timóteo, que era um jovem, que estava agora assumindo o ministério. E todo o simbolismo que tem naquilo, as coisas, porque as Sagradas Escrituras inspiradas pelo Eterno, elas nos trazem uma riqueza de detalhes. Inclusive, fica aqui uma recomendação geral para você que assiste Dá o Papo: leia a Bíblia. A Bíblia é muito boa, é muito legal, mas cara, quando eu não sei descrever todas as emoções que eu sinto quando eu escuto esse negócio aqui. Eu já escutei algumas vezes, já tem uns 36 minutos aproximadamente. E é meio dividido entre um sermão que ele vai falando, né, como se fosse uma pregação com um fundinho musical, e, né, é separado entre um sermão e outro, que é um sermão só, mas existem partes, né, é uma progressão, e entre uma e outra tem música, tem letras, poesias cantadas, né, e tocadas ali, que nos levam a certas reflexões. E todo esse musical, vamos dizer assim, do começo ao fim, é uma experiência que me faz sentir da seguinte forma: existe um pedacinho do céu no YouTube. Sabe, quando você está naquele seu momento de secreto e você sente a presença de Deus ali, é quando eu escuto e medito sobre as coisas que Paulo escrevia para o seu amado Timóteo. Profundo. Eu ia colocar Amado Timóteo na minha recomendação Coringa, mas eu pensei, não tive contato suficiente ainda com esta obra para recomendá-la. Portanto, fiz outra recomendação. Verdade, Coringa. Só não é visual.
Bom, a minha terceira e agora a nossa última recomendação musical aqui, eu tinha selecionado a música Mais, dos Arraiz. Só que vindo pra cá, eu lembrei de outra música que tem uma carga muito mais filosófica do que Mais. Mais pra mim, ela... É que fica estranho ficar falando Mais, né? Esta música do Arraiz, chamada Mais, ela tem ela é muito... ela me marcou muito na minha vida, mas a recomendação que eu quero fazer aqui é Mensageiros da Profecia, A Parábola do Reino. É um rap muito, muito, muito bom. Diferente de todas as outras músicas comentadas aqui, que são muito sentimentais, eu trago aqui esse rapão dos Mensageiros da Profecia, em que eles tratam de temas como a própria religiosidade em si. Né? Na verdade, eles fazem como se fosse uma historinha em que, num reino muito distante, existia um rei, só que as pessoas não mais tinham contato com esse rei. Na verdade, existiam alguns magos que faziam o meio campo entre o rei e os povos. E esses magos, você vai lendo, representam todos esses vulgos homens religiosos que, na verdade, buscam só o engrandecimento próprio ou das suas próprias tradições. E é muito legal que ele vai fazendo várias rimas sobre que essas coisas, essas questões religiosas não valem nada. O que vale realmente é o contato direto com o rei. E aí, na historinha, o rei manda 2 bobos da corte para pregar ao povo a verdade e desmentir tudo que esses vulgos religiosos, sábios, eles estão falando sobre o rei, que é tudo mentira. E aí, você ouvindo, você pode pensar assim, nossa, está falando sobre a época de Cristo, em que os fariseus dominavam as pessoas e impunham as suas tradições religiosas aos judeus, e eles não tinham mais o contato verdadeiro com Deus. Mas você olha e fala assim, nossa, está falando sobre hoje, em que muitas aí igrejas, e do próprio meio evangélico, a gente vê isso, meio evangélico ficou feio, né? Meio protestante, em que as pessoas pegam a palavra de Deus e fazem a leitura da forma que eles bem entendem, e fazem uma acho que é leitura confirmativa, você lê aquilo que você quer e justifica a sua vontade naquele texto. Você ignora todo o restante da escritura e fala assim, não, porque aqui está assim, e é isso que vale. Você seleciona aquilo que você quer acreditar e você ignora todo o restante. Então, tipo, é muito bom ouvir para você sentir, não só se sentir confrontado para pensar, caraca, será que eu estou vivendo essa vida religiosa? Será que eu estou me sucumbindo a essa prisão que é a religião? Ou será que eu estou sendo livre conforme Cristo trouxe a liberdade para mim? E também te deixar revoltado. É uma música que traz revolta pra gente. E é isso aí. Vamos pro bloco de indicações literárias? Bora. Então pode começar, Henrique. Beleza. A minha primeira indicação, eu já peguei aqui o nome do cara, porque o nome do cara é difícil. Ele é conhecido, né? Não é atual, não é tão contemporâneo a nossa década aqui de 2020, mas para quem é um pouco mais velho aí, e teve pelo menos a adolescência dos anos 2000 até 2010, provavelmente já deve ter ouvido falar de um evangelista que se chamava Nick Vujicic. Eu não sei pronunciar, porque eu não sei de que origem que ele é. Mas eu sei que ele é australiano e se escreve Vujicic. Nick, Nick, Vujicic. Mas provavelmente deve ser, ele deve ter um pé, sei lá, austríaco, croata, não sei. O livro que eu quero recomendar é Uma Vida Sem Limites. Deixa eu mostrar pra vocês, já viu esse livro? Ah, tô ligado. Eu sei quem é esse maluco aí. Esse cara, quem não conhece a história desse cara... Vamos pôr a foto dele agora, tá aqui. Verdade, Nick Vujicic. Você provavelmente já viu ele num vídeo de um circo. No vídeo do circo. Sim, verdade. Bom, eu não vou dar muito spoiler desse livro aqui, porque é o seguinte, a minha tia, ela leu a sinopse e levou o livro embora e nunca mais me devolveu, porque ela gostou muito do livro, né? Porque, bom,
Você deve ter percebido que o Nick, ele tem, aos nossos olhos, limitações para ter uma vida normal. Para ter e conquistar as coisas com o que nós diríamos ser uma maneira normal e comum, né? Normal fica ruim. Comum. Ele não tem uma vida comum. Ele tem uma vida extremamente incomum, extremamente diferente das pessoas. Mas isso não impediu ele de fazer nada. Não impediu ele de construir uma família, de ter um bom emprego e de até mesmo inspirar e trazer as outras pessoas, principalmente para mim, quando eu li esse livro, né? Que assim, o principal ponto desse livro, Uma Vida Sem Limites, é que nós, seres humanos, homens de carne, pelo menos eu, que sou, de certa forma, um pouco, não é melancólico, pessimista, eu coloco centenas de milhares de limites na minha vida todos os dias, nas mais diversas situações. E este livro me trouxe à luz de que todas essas coisas que eu considero limites e que falo assim, poxa, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou tão bom nisso, eu não vou alcançar aquela coisa, eu não vou conquistar aquilo, eu não vou fazer isso, eu não consigo, eu não sou capaz. Que se lembra um pouco quem que falou isso e depois eu acho que era o Anjo que falou, o próprio Deus falou assim, não, eu que escolhi você, se você não fosse capaz, não teria te escolhido. É mais ou menos esse contexto. Provavelmente você está falando em relação a Gideão. Gideão, perfeito. Ele falava, mas quem sou eu? Ele falou assim que era o menor do clã, que era o menor da tribo. E aí Deus falou assim, vai que eu estou à frente. Exatamente. E eu acho incrível a pegada desse livro, porque você começa a ter uma certa... peraí que eu perdi a palavra. Introspecção. Mas tem uma palavra melhor para isso? Uma empatia, vamos dizer assim, você começa a se colocar no lugar dele. Ele escreve aquilo, pinta uma imagem de como ele enxergava as coisas. E quando você vê quem ele é e as limitações que pelo menos eu, se estivesse no lugar dele, colocaria para mim, porque eu já, na minha vida comum, coloco diversas limitações, se eu tivesse uma vida tão incomum e diferente como a dele, eu nem estaria mais pensando em limitações, eu estaria literalmente olhando para o céu e perguntando para Deus, assim como eu já fiz em situações da minha vida, Deus, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa situação? Eu não consigo, eu não sou forte o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não posso, eu não consigo, eu não. E aí vem Deus e fala para você, não mesmo, porque não é você. Sou eu. Não é sobre você, sobre o que eu sou capaz, sobre o que eu tenho, sobre o que eu posso fazer, sobre o que eu posso conquistar, mas é sobre o que ele tem para fazer através de mim. E esse é um livro incrível. Incrível. Em algumas partes você chora, outras partes você suspira tipo assim, de alegria, porque pelo menos eu, quando percebo certas coisas, né, na vida dele, como ele conquistou aquilo e como ele enxerga aquilo, eu falo assim, cara, esse maluco transmite uma felicidade, sabe, uma positividade da vida que alguém pessimista como eu não entende, entendeu? Acha aquilo ali um dom do Espírito Santo, algo que vem além dos limites humanos. E é realmente, assim, um livro incrível, uma experiência incrível de se ler, né? Ela é bem, vamos dizer assim, contextualizada para um ambiente cristão, vamos dizer assim, porque ele é cristão, ele é um evangelista, mas ele não fala sobre religião, ele fala sobre a vida. Essa é a minha primeira recomendação literária. Beleza. Bom, a minha primeira recomendação literária, inclusive trouxe as minhas 3 aqui, porque eu as tenho em posse. É um livro chamado Angus, o Primeiro Guerreiro, do autor brasileiro Orlando Paes Filho. E vocês estão vendo aqui, e provavelmente estão vendo aqui também, vocês estão falando, Igor, por que você está recomendando um livro que tem um homem loiro, um viking na capa? O que isso tem a ver com dar o papo ou com a igreja em si?
E eu digo para vocês que este livro, ele é uma ficção, é um romance histórico, ele é contextualizado na época em que os vikings estavam invadindo a Inglaterra. Inclusive na série Vikings tem esse contexto. Fica aí a recomendação para você que gosta de estudar a história da igreja. No Vikings você vai ver muito da história da igreja. Exato. E neste livro, o autor, esse Orlando Paes Filho, ele insere esse personagem fictício, que é o Angus, o guerreiro Angus, porque ele é um guerreiro, e aí entra a questão legal, a questão cristã. Ele é um guerreiro criado por Deus. Não criado, tipo assim, Deus foi lá e fez ele igual a Adão. Não, ele nasce com a promessa de que ele seria o libertador da invasão viking. Tipo assim, ele seria usado por Deus, porque a Inglaterra ela era cristã. Acho que eles eram anglicanos. Acho que não era esse é o termo. Era uma Inglaterra que se voltava ao Deus verdadeiro, que estava sendo invadida não só fisicamente, como a cultura, pelos vikings. Então Deus, ele traz dessa família do Angus, desse clã, ele nasce dentro do contexto viking. Ele é um viking, inclusive, que está atacando a Inglaterra, mas ele se converte no meio do caminho e ele vai se tornar um libertador do povo de Deus. E é legal, que assim, esse livro, essa é uma reedição agora atual. Só que ele já foi lançado várias coisas lá para trás, tipo assim, só que é tudo muito esparso. Então, tipo assim, tem o Angus, o primeiro guerreiro, aí tem Angus, guerreiro de Deus, e tipo assim, ele vai acompanhando durante a história. Eu não li essas outras partes, mas ele vai evoluindo na história, e aí os descendentes do Angus também estão essa missão de ser os libertadores do povo de Deus. E se eu não me engano, o último livro é num futuro em que o anticristo vem pra Terra e o cara luta com o anticristo, alguma coisa assim, tá ligado? Caraca. Então, tipo assim, é muito legal por causa do contexto cristão que o autor traz pra história. Inclusive, nos primeiros capítulos já tem frases que você lê e fala assim, caraca, isso você pode tirar da Bíblia, e tá num livro de ficção. Então fica aí a minha primeira recomendação. Você que gosta de uma leitura interessante, bacana, Angus, o Primeiro Guerreiro. Esse aqui eu adquiri numa dessas lojinhas de livro de shopping por R$10. E foi uma leitura e uma surpresa muito boa. É isso aí. Perfeito. Primeira recomendação. Já pegando aí essa parte da ficção, recomendo aí uma série de livros muito famosa, que eu particularmente gostava muito, principalmente dos filmes, porque eu conheci elas através dos filmes. E quando eu, já na minha mocidade, porque eu comecei a assistir As Crônicas de Nárnia quando eu era criança. Assisti. Quando eu já tinha lá os meus 17, 18 anos, eu fui ler As Crônicas de Nárnia. E eu descobri que quem escreveu era o C.S. Lewis, um dos cristãos mais famosos de toda a história moderna. Porque você sempre vê no Facebook uma frase do C.S. Lewis. Pode nem ser que é ele que escreveu, mas vai estar a assinatura do C.S. Lewis. Como se fosse o C.S. Lewis. Exatamente. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Lewis, C.S. Perfeito. E a coisa mais incrível quando você lê As Crônicas de Nárnia, que é uma ficção, que tem elementos de ficção, de fantasia medieval, né? Contextualizado ali num meio... no mundo real, moderno, vamos dizer assim, meio no mundo de ficção medieval, né, onde existia reinos e criaturas mágicas, que essas pessoas, essas crianças e adolescentes, posteriormente adultos, né, que vão até Nárnia, que é esse reino em outra dimensão, passam por uma história e tem acontecendo coisas na vida deles, na vida real, na vida normal, natural deles, e na vida, vamos dizer assim, fantasiosa, na vida da imaginação deles também tá acontecendo coisas. E o que eu acho mais incrível nesse livro é a simbologia que traz à tona as histórias da Bíblia. C.S. Lewis é um gênio da literatura. Tanto é que ele inspirou um dos seus melhores amigos a escrever o Tolkien. O Tolkien, eles eram correspondentes por carta. Isso. E eles se conversavam. E enquanto o C.S. Lewis estava produzindo as suas obras, inclusive o Crônica de Nárnia, o Tolkien estava fazendo O Senhor dos Anéis, que inclusive tem muitos elementos bíblicos em O Senhor dos Anéis também. Sim. Fica uma recomendação aleatória, mas existe um podcast também brasileiro chamado Bibotalk,
E eles têm um podcast exclusivo sobre o Senhor dos Anéis e como extrair Deus da literatura do Senhor dos Anéis e do Silmarillion. É muito bom. É muito bom. Bom, as Crônicas de Nárnia é um pouco mais explícito, né? É. Principalmente pelas figuras que ele usa, que é o leão, que é o Aslan, por exemplo, né? Que para nós, Jesus é o cordeiro e o leão. E lá na cinematografia da coisa, o leão e o cordeiro, mesmo na pele de um leão, ficam extremamente explícitos. Sim. E assim, eu chorava quando era criança, eu chorava assistindo o filme, porque eu muito amava o Aslan. Eu queria dar um abraço naquela juba dele. Eu amava ele, era muito bonzinho. E eu odiava aquela bruxa. E assim, você vai começando a entender. Eu também odiava certos personagens. E aí eu cresci e percebi que eu era muito mais parecido com os personagens que eu odiava do que eu pensava. Eu falei assim, mano, esse cara é mó imbecil, as coisas que ele tá fazendo. E o que eu fiz? No meu contexto de vida, fui lá e fazer as mesmas coisas. E é muito interessante você analisar coisas da cultura. Por exemplo, o livro do Anglus teria uma riqueza um pouco mais histórica, né? Tem a questão de fantasia e tal, e como é um livro de fantasia, as Crônicas de Nárnia, teria mais sobre as simbologias do que você pode extrair dos contextos que acontecem, né? Das histórias que estão sendo contadas ali. E uma das principais lições que eu tirei das Crônicas de Nárnia é que como que é o nome daquele do cabelinho preto lá? Edmundo. Eu sou muito Edmundo. Muito, cara. E eu só consegui crescer um pouco na vida quando eu reconheci quem eu era. E eu era muito parecido com ele. E eu odiava ele nos filmes. Eu jurava de fé, assim, que se eu fosse lá daquele mundo lá, eu ia descer o cacete naquele maluco, mano. Eu ia descer e falar, seu idiota! Por que você faz essas coisas? Pra não dar spoiler, né? Já dando um pouco de spoiler, porque contexto... mas Nárnia, assim, é um filme de 2000 e pouco. Assim, eu assisti quando era criança na Globo. Muita gente deve já conhecer, né? Mas fica a recomendação para, de repente, gerações mais vindouras ou mais atuais que, né, de repente, só ouviram falar, nunca assistiram. Conhecem, sabem o que é pela cultura pop, pela cultura popular, mas não nem assistiram. Isso, perfeitamente. Eu, quando era criança, quando eu assisti, eu lembro que a minha principal dúvida foi quando a feiticeira chamou o Edmundo de filho de Adão. E eu fiquei tipo assim, não, mas Adão é da Bíblia. Foi a minha primeira, olha só, o Igorzinho já raciocinando. Eu só fui entender do que se tratava o filme muito tempo depois, inclusive assistindo O Peregrino da Alvorada. Nossa, no cinema em 3D lá em Maringá, quando o Aslan solta aquela frase no final. Será que pode falar? Fala, vai. Ele fala assim que no seu mundo eu sou reconhecido por outro nome. Exato. Você só tem que saber me encontrar. Fio, bagulho. Aí ele caiu a ficha. Eu falei, nossa! É nada! Esse livro é nada! Quente, hot. Muito bom. Muito bom. Inclusive eu não sou do partido de fazer torcida em filme, mas vou contar um segredo aqui que eu particularmente tenho vergonha, porque eu sou muito orgulhoso da minha postura em assistir o filme, principalmente no cinema. Mas esse foi um momento que eu levantei e gritei no cinema. E falei, é isso aí! Eu sabia! Mentira, eu não sabia, mas eu sabia! Incrível. Bom, posso... A minha segunda recomendação literária também é um livro de fantasia, também de um autor brasileiro, chama A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, de Eduardo Spohr. Para quem gosta de assistir Jovem Nerd ou ouvir o Nerdcast, sabe quem é Eduardo Spohr, é um dos participantes lá do Nerdcast. Esse livro aqui, ele escreveu lá em 2006, 2007, por aí, e ele é todo contextualizado, enquanto o Angus é só algumas pinceladas, esse sim é todo contextualizado na, entre aspas, mitologia cristã. Ele conta a história de um anjo, e assim, ele viaja bastante. Se você quer algo... É bem fantasioso. É bem fantasioso em cima da Bíblia. Então, tipo assim, tem coisas que são, sei lá, pra você olhar e você ler e falar assim, isso aqui é uma heresia. Mas você tem que, tipo assim, filtrar isso da sua cabeça e buscar pela obra. Porque a obra, para quem vem de um contexto cristão, é muito rica. Você vê várias passagens da Bíblia, eu vou exemplificar como. Mas então,
trata-se do livro, tem um anjo, o personagem principal é um anjo, chama Ablon, se eu não me engano, e ele fez uma revolta antes da revolta de Lúcifer. Lúcifer enganou este anjo e mais alguns anjos. Na verdade, eles não são anjos, eles são arcanjos. Arcanjos ou outra classe de anjos. Aqui ele fala bastante sobre as classes, as castas dos anjos. Ah, ele é um querubim, eu acho, hein? Querubim? Eu acho que ele é um querubim. Eu não vou lembrar certinho, mas ele é um anjo guerreiro. Ele é, tipo assim, um cara brabo de guerra. E... ele não é um arcanjo, eu acho que ele é um querubim mesmo. Enfim, tem essas divisões. Cada anjo, assim, tem uma classe de anjo que é mais maga, tem uma classe que é mais guerreira, tem uma classe que é arqueira, tá ligado? Enfim, você lendo, você vai ver. E esse cara, Lúcifer, instiga ele e mais alguns dos seus comandados para se rebelarem. Por causa... É porque, assim, tem um contexto muito além do que o contexto bíblico, de que Lúcifer queria ser igual a Deus. Tem várias coisas aqui. E aí esse cara é expulso do céu e é mandado na terra. E aí você acompanha a história dele pelas eras, até chegar no Apocalipse. Por isso chama Batalha do Apocalipse. Então, tipo assim, você vê ele lá na Torre de Babel. É muito legal essa parte. Você vê os caras lá construindo a Torre de Babel. Tem um personagem que, se eu não me engano, é o Nimrod, que na Bíblia está dizendo que é o primeiro grande caçador, tal, o primeiro cara que começou a governar povos. E aí você vai passando no tempo e ele vai se envolvendo em várias enrascadas até chegar na batalha final, que é a Batalha do Apocalipse. E é muito legal no livro que, tipo assim, tem todo um contexto de fim do mundo mesmo, fim dos tempos, e ele tem que resolver essa parada. Então, para quem gosta também de uma boa fantasia e gosta da cultura cristã e quer ver um autor viajando, de mente aberta, óbvio, fica aqui a minha recomendação, mais um livro brazuca. Eu, ultimamente, tenho lido só livros brasileiros. Então, A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spor. É muito bacana mesmo. Da hora, mano. Acho que você já tinha comentado comigo desse livro, não Eu acho tinha? que já. Provavelmente. Não lembro agora o contexto. Mas é muito bom. Nossa, Henrique. Bom, a minha última recomendação, deixa eu ler o nome da mulher aqui, senão eu erro. Cheryl Strayed. O livro se chama Livre. Você já ouviu falar? Tem até um filme e tal, tudo, que é o seguinte, caso você tenha assistido o filme e não lido o livro, é uma moça que a mãe dela morre, o casamento dela desmorona e ela resolve dar uma louca, assim, ela é americana, né? E vai fazer uma trilha. Muito, tipo assim, uma trilha gigantesca, longe, assim, e ela nunca tinha feito trilha na vida. Aí ela falou assim, vou fazer um negócio desse daí, porque, tipo assim, ela acaba ouvindo eu não lembro se era um amigo ou uma amiga, faz um tempo que eu li esse livro. Mas, enfim, ela... Sim, essas trilhas longas, que você fica em contato com a natureza, que você passa fome, frio, sede, calor, você se machuca, né? E todas essas coisas, elas não são feitas porque, olha só que lugares bonitos, né? Você não vai fazer esse tipo de trilha para passear. Você vai fazer esse tipo de trilha para você ter uma experiência, para você, de repente, fazer uma introspecção, você refletir sobre alguma coisa e você sair de lá com uma mudança de vida, entendeu? É como se Jesus fosse caminhar no deserto. Quando ele ficou lá fazendo o jejum dele de 40 dias e 40 noites no deserto, ele entrou um Jesus e saiu outro. Entenderam? Aí como que... Aonde eu quero chegar e direcionar esse livro, porque esse livro não é um livro cristão. Ele tem uma mensagem muito bonita, mas em diversos momentos ela coloca a humanidade dela ali, as formas como que ela enxerga as coisas. Ela mesma reconhece em certas partes do livro que ela teve ali um contexto, um relacionamento. Bom, eu não vou dar um spoiler também, né? Mas a história é essa. Essa moça dá louca, a vida dela tá caindo aos pedaços, ela resolve fazer essa trilha. Spoiler, dá tudo errado, mas no fim ela dá certo. No fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Entendeu? Então assistam, esse é um livro muito legal, porque assim, quando você começa a ler, você começa a simpatizar um pouco com a história dela. Por conta das coisas que ela passou, né? Ela vai falando sobre o romance que ela tem, né? Sobre o casamento dela que deu errado, o porquê do casamento dela ter dado errado, pelo menos o que ela acha, né? A visão que ela tem. Depois ela acaba se envolvendo com outra pessoa, e enfim, aí se eu for contar muito, vai
alongar muito, mas enfim, o negócio é esse. Imagina que você é o seguinte, você acha que sua vida acabou, tá tudo destruído, nada mais vai dar certo, e você resolve fazer uma coisa que você nunca fez na vida. E você começa logo pela tarefa mais difícil, entendeu? Eu acho que, se eu não me engano, são uns 200 quilômetros, cara, que ela anda. Eu sei que ela atravessa umas cordilheiras lá, passa pelo Novo México, é um negócio muito louco. Eu sei que tem, tipo assim, mata, deserto, e depois ela acaba, tipo, meio que nos Alpes, assim, uns negócios com uns pinheiros. Eu não entendo muito bem essa parte da geografia de lá, mas ela faz uma trilha, assim, que já é pouco visada por ela ser uma trilha difícil, entendeu? Tipo assim, porque como geralmente essa galera aí faz as trilhas? Alguém vai, marca mais ou menos um caminho ali, né? Tipo assim, você vai passar por tal e tal ponto, você tem pontos de referência. Como você vai chegar dali de um ponto até outro, esse é o seu caminho, você faz. Algumas trilhas mais famosas já tem ali demarcado, tem literalmente uma trilha que você segue. Outras não, que é essa que ela foi fazer. Só tem pontos. Alguém chegou, fez essa trilha aí, mas provavelmente alguém muito experiente, e foi demarcando, ó, você começa aqui, depois você vai até tal ponto, depois você vai até tal ponto. Ele vai falando, você tem que se programar pra ter comida, água e tudo pra tantos dias. Porque de tal ponto até tal ponto, você não vai encontrar uma loja, você não vai encontrar um departamento de alguma coisa ali, Não né? vai ter Walmart. Não vai ter um Walmart, você não vai ter nem aquelas lojinhas, não sei se vocês já assistiram tantos filmes americanos assim, mas aquelas lojinhas que ficam no meio do mato, assim, que o cara vende uma camisetinha do Parque Nacional, do Yellowstone, por exemplo, né? Não vai ter nenhum negócio desse, entendeu? Então, tipo assim, dali até tal ponto, não vai ter nada e muito provavelmente ninguém. Então, você tem que ser capaz de sobreviver, entendeu? Então, assim, é muito interessante, é muito legal, porque quando eu li isso, eu me coloquei, de certa forma, na trilha dela. Na vida dela não, porque eu era muito novo ainda pra estar me inserindo em certos contextos dos problemas que ela tava passando, principalmente com casamento, porque eu nunca casei, né? Então, e nem separei pra ter noção, né? E absorver a experiência daquilo. Mas é um livro muito bom, que traz, assim, essa questão de você se imaginar ali, entendeu? Então, você volta e raciocina, né? Lembrando um pouco da... Agora eu não lembro, acho que a música que eu citei era minha oração. Sobre as coisas realmente essenciais, né? Que existem coisas para uma viagem que são essenciais. Às vezes você não dá valor para uma água ou pra um pedacinho de carne seca, entendeu? Mas quando você tá numa trilha dessas... Eu acho que eu falei 200 km é muito pouco. Acho que é bem mais, viu? Pra atravessar uns Andes, uma 200 cordilheira. km é daqui a Maringá. Eu vou dar um tamanho da trilha. Rapidinho. Porque 200 km é pouquinho, pô. 4.264 quilômetros percorridos do México ao Canadá. Então então, assim, não é pouca coisa. Não é daqui a Maringá. Não é pouca coisa. É daqui a Maringá, pelo menos 24 vezes. É só falar que é do México ao Canadá. É, do México ao Canadá. Então, assim, imagina, é chão. E ela conta isso no livro todo, né? E ela se perde, enfim, pra quem já leu o livro ou tem a mesma capa que eu, a capa do livro é uma bota. E essa bota é um personagem muito importante do livro, porque ela perde essa bota. Aqui. A bota daqui. Ela perde essa bota, e é o seguinte, se você tá fazendo uma trilha... Descalço, amigo. Não dá, não. Bom, enfim, já dei muito spoiler, já. Assistam. Tem filme, eu nunca assisti, eu fui pesquisar e saber sobre... Primeiro eu fiz geralmente o caminho contrário, né? Eu fui pros críticos primeiro, e os críticos destruíram o filme, como sempre fazem com a maioria dos filmes que são baseados em livros, né? Então eu peguei e falei assim, não vou, né, assistir o filme, vou ficar com a minha experiência do livro mesmo. Leiam um livro. Leiam um livro, é muito... Assim, é uma experiência muito legal, faz você, assim, olhar... Porque, por exemplo, em certos momentos do livro eu falava assim, caraca, eu estou lendo isso deitado numa redinha aqui, na arinha da minha casa, literalmente tomando uma água de coco. E enquanto ela tava, tipo assim, passando sede, fome, e não sabia se ela ia conseguir acordar no outro dia. De tão cansada e exaurida que ela tava da caminhada. Entendeu? E às vezes a gente olha para as coisas do nosso redor e não dá valor em nada. A gente acha que não tem nada. Isso foi um livro que me ajudou a refletir muito sobre esse assunto, sobre esse aspecto de ver a vida. Top. Bom, a minha última recomendação literária, para não falarem que eu não sou crente, eu trago aqui um outro livro brasileiro com uma capa maravilhosa, chama O Deus que Destrói Sonhos. Este aqui, o título para você pode ser
Chocante. O livro de Rodrigo Bibo, eu citei aqui. Bibotalk. Bibotalk. E tem o Bibotalk, que é o site, BTcast, o podcast. Ele produz muitos conteúdos bacanas, principalmente teológicos. E ele escreveu esse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos. E eu me apaixonei pela capa. Não comprei no lançamento, comprei um tempo depois, quando eu vi em promoção. E ele é um livro que o nosso querido Dica muito importante. Rodrigo... Espere pelas promoções dos livros. Que o nome pode surpreender, pode até te escandalizar. Mas, de fato, este é um Deus... É o Deus que nós seguimos. Ele coloca ali na contracapa, não, na parte de trás, né? Acho que é contracapa o nome. Ele coloca na parte de trás, na sinopse, e a frase de efeito é assim: o Deus cristão não pode ser domesticado. E aí ele nos traz as verdades de que nós não servimos um Deus que está à nossa disposição para fazer o que a gente quer. Nós somos escravos de um Deus e temos que fazer exatamente o que Ele quer. Não são os nossos sonhos que vão ser realizados, são os sonhos de Deus. E depois que eu li esse livro, eu tive... Ele inclusive me ajudou num momento da minha vida que eu estava passando no começo do ano, justamente sobre essas questões, e foi expandindo a minha fé, a minha mente, justamente para olhar sobre essa perspectiva de que, tipo, não é sobre eu ser bem sucedido na minha carreira, não é sobre eu ter muito dinheiro na minha conta bancária, não é sobre eu morar fora ou passear na Disney. Isso são coisas paralelas, são coisas periféricas, são coisas secundárias. A real razão da nossa existência é o próprio Cristo. E é muito libertador. Não libertador, não vou dizer libertador, porque é confrontoso. É difícil pensar dessa forma e crer dessa forma. Mas eu tenho tentado trazer isso para o meu coração todos os dias, de que as coisas secundárias são secundárias. E, se necessário, não devem nem existir. Porque a verdade do Evangelho é a vida por Cristo. Então esse aí é o Deus que destrói sonhos. É o Deus que não é domesticável. Agora, para a gente começar a nossa reta final das recomendações. Eu gosto muito da capa, tá aqui também, que é uma criança que derrubou o sorvete, mano. E é exatamente isso, cara. O sorvete, e Deus às vezes vai fazer isso. Ele vai derrubar o sorvete, mano. Porque às vezes esse sorvete não quer dizer nada, é só algo que é efêmero comparado ao reino de Deus. E se você escolhe servir a Deus, ser um discípulo, e ele usa o termo até escravo de Cristo, porque é um termo utilizado também lá em Romanos, você tem que se submeter às vontades do Pai. Top demais, cara. Aos filmes? Aos filmes. Por favor, então, Henrique, a sua primeira... Curiosidade, ninguém recomendou A Cabana. Normalmente todo mundo fala da cabana, sabe? Sei, o livro. Sim. Ninguém aqui trouxe A Cabana pra vocês verem que A Cabana não é tudo isso aí não, hein? Por favor, Henrique, É verdade. Eu nunca li, inclusive tá na minha lista aí, eu preciso... Primeira recomendação cinematográfica. Bom, que agora eu preciso colar também. Cara, pra começar, Príncipe do Egito. Esse é bom. Que filme, meus amigos. Primeiro ponto. Nós estamos falando de uma animação feita pela DreamWorks, se eu não estou enganado. Vixe. 2D, sabe? Feito à mão, desenhado. Eu sei que a galera de hoje não sabe o que é isso. Já viu, mas não sabe e nem deve imaginar o trampo que era fazer um troço desse daí. Porque tinham filmes de animação naquela época que custavam mais do que filmes feitos com modelagem 3D hoje. É um filme de 1998. 1998. Produzido... Travou o celular. O Hans Zimmer fez a música. Da hora, Hans Zimmer. Eu vou... Acho que é DreamWorks. Eu vou achar aqui. Bom, o filme... Eu não quero dar spoiler nenhum, porque se você não sabe, você leia a Bíblia. Leia Êxodo. Êxodo, a história em que Moisés está tirando o povo de Deus do Egito. O povo de Deus estava sendo escravizado pelos egípcios. E o faraó estava oprimindo aquele povo. Então Deus disse, eu vou tirar o meu povo do Egito. E Moisés vai guiar esse povo. E aí, a história é tecida, pintada, desenhada.
É uma obra-prima da animação. Concordo. Pra quem tá contextualizado nas animações 2D feitas à mão da época da década dos anos 90, as animações ocidentais, tá? Porque as orientais também. As orientais começaram antes. Teve um pináculo ali de produção tal, nos anos 80. As animações orientais. Pra quem gosta de usar o termo mais popular, os animes. Né? Mas as animações ocidentais tiveram o seu ápice na década de 90, com o surgimento das animações da Disney. Teve Rei Leão, né? Teve diversos filmes que você olhava para aquilo e via a fluidez nos movimentos, as cores, como os cenários eram carregados de detalhes e simbologias. E assim, bom, por que eu estou recomendando isso? Porque quando eu leio as coisas de Êxodo, eu já leio, tipo, pulando da cadeira, entendeu? É uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. Existem diversas, assim, que eu leio aquilo e eu vejo como esse livro, a Bíblia, o livro que fala sobre Jesus Cristo, é o livro mais influente de toda a eternidade. Tudo que se existe na literatura pós-Cristo, vamos dizer assim, e até mesmo antes, porque as próprias escrituras, né, vou dizer aí, de toda a história da humanidade, 90% das coisas que nós temos escritas e acessíveis hoje é inspirada na Bíblia. A nossa forma de escrever, a nossa forma de falar, a nossa forma de estruturar um texto, tudo vem da Bíblia. E não foi agora que os caras estruturaram a Bíblia, tal, tudo. Desde antes já existia uma ordem de se falar as coisas, de se contar as histórias, de cronologia, inclusive. Deixa isso pra depois, pra segunda recomendação. Caraca, eu já acabei os livros, né? Já. Então, fazendo adendo, se você puder um dia comprar uma Bíblia de estudo cronológica, tem uma riqueza histórica muito grande. Muito grande. Porque, assim, a Bíblia, ela continua, né, na sua ordem natural de Gênesis a Apocalipse, mas ela tem uma linha, primeiro aquelas linhas de tempo, né? Que tal, antes de Cristo, não sei o quê, e coloca os acontecimentos da Bíblia situados ali, né, nos seus contextos históricos. E você começa a entender o quão grande e o quão conhecido e o quão temido era Deus naquela época. Imagina o seguinte, né, nós estamos num contexto aqui e imaginamos que o nosso mundo fosse dominado pelos russos. Entendeu? Os russos, não sei o que, beleza. E aí tem uma nação chamada Israel, uma nação pequena, pouco numerosa, mas que já derrotou. Tipo assim, nós estamos aqui no Brasil e chega a nossa notícia que uma nação do tamanho da Rússia foi derrotada por Israel. E não foi assim, derrotada. Os caras chegaram, acabaram com os russos e tomaram a terra deles. Foi um negócio tipo assim. Então você imagina naquele tempo, reis de impérios olhavam pro povo de Israel e reconheciam que o Deus daqueles caras era o Deus. E eles cultuavam outros. Mas eles sabiam que não se mexia com aquele Deus. E Êxodo, O Príncipe do Egito, é um filme que mostra que Deus é Deus. E que o Deus também é um Deus de ira, né? Que tá escrito na Bíblia. Não sei, eu não vou falar agora. Não lembro agora Bom, enfim, a ira de Deus recaiu sobre o Egito. Tem lá as pragas e tal, tudo. Assista, é muito bom. As cenas são muito bem feitas, a ambientação, até a dublagem, por ser de 1990, não é uma dublagem ruim. Talvez seja só a minha nostalgia falando, porque eu assisti quando era criança. É bom, eu assisti esses tempos. O filme é muito bom. O filme é muito bom, muito bem desenhado, muito bem dirigido. As cenas não são 100% fiéis aos acontecimentos da Bíblia. Porque, claro, se você for fazer um filme sobre para crianças assistirem também, porque era uma animação dos anos 90, você tem que tirar certos detalhes, né, pra ser livre para todos os públicos assistirem. Então, tipo assim, ele tem alguns filtros, né, mas a mensagem que ele passa ali, a forma como ele conta a história do êxodo do povo de Israel, escravo do Egito, para buscar a sua terra prometida, é uma maestria, é uma obra-prima. É uma animação, dentre muitas outras, porque eu vou recomendar só animações hoje. Essa é a única de contexto
fielmente cristão, né? Porque fala sobre a Bíblia, conta a história da Bíblia, mas é uma animação, tipo, artisticamente falando, com os técnicos e tal, excelente, assim, fora da curva. Hoje em dia, desculpa pra quem gosta e defende, mas eu não gosto. Não, assim, é uma gosto particular. Não é que seja ruim, ok? Vocês aí que são militantes da animação 3D, não é uma coisa ruim. A animação 3D é boa, principalmente as da Disney, são muito bem feitas. As da DreamWorks agora também, estilo Shrek, que foi o Shrek, que foi a DreamWorks que começou. Aí, ó, outra indicação de que os caras são fora da curva. Foi eles que começaram com a animação 3D, a Disney ainda insistiu depois de um tempo em animação 3D. Era a DreamWorks e a Pixar, né? Isso, e a Pixar. Excelente. Aí depois a Disney falou e comprou a Pixar. Mas, enfim. E os da Pixar os da Pixar pegam no coração. Sim, sim. São, assim, não tô falando que é ruim. Eu não gosto. Eu prefiro a animação 2D, eu sei que dá muito mais trabalho, mas é como se você visse... Pra mim é o seguinte, é como se 3D é como se você visse um boneco animado. Você tem uma bonequinha ali e ela tá andando. Mas 2D é como se você visse uma pintura que por si só foi feita e pensada e tem traços que emitem diversos tipos de emoções, entendeu? Eu vejo uma pintura em movimento e não eu vejo uma pintura do êxodo em movimento e não uma representação do êxodo em movimento. É isso que eu quero dizer. Entendi. Prefiro as animações 2D, acho essa uma dos pináculos ali da nossa humanidade de animação. Ocidental, né? Oriental eu tenho outras opiniões, até porque, na minha opinião, os orientais animam muito melhor do que nós, ocidentais. Eu nunca animei alguma coisa, na verdade já, mas não tão complexa. Mas enfim, assistam, é muito bom. É muito bom. Eu prefiro stop motion. Stop motion também motion é muito bom. É muito bom. Bom, a minha primeira recomendação cinematográfica é um filme baseado num livro. Eu não li o livro, eu ainda vou ler, mas eu assisti o filme e chama O Peregrino. É um filme de 2008, baseado no livro chamado com o mesmo nome, em que retrata, o personagem principal chama Cristão. Ele é bem explícito nisso. Uhum. E o que ele vai fazer? Ele vai peregrinar em busca da Terra Prometida. Se eu não me engano, Cristão mora numa cidade que tem o nome, tipo assim, que vai ser condenado, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho o nome da cidade, mas são, assim como Nárnia, são representações da vida cristã. E é muito legal que o peregrino ele sai nessa jornada e ele se bota a armadura que é descrita lá por Paulo, e tem uma hora que ele enfrenta o demônio deste mundo, e às vezes ele desvia do caminho, ele se afunda na lama, mas ele é salvo. E é muito legal, é uma história muito visual do que é a caminhada cristã. Eu recomendo, não vou falar muito, porque senão vou dar alguns spoilers, mas é um filme, por mais que ele seja antigo, ele sim, tem uns efeitos visuais bem ruins. Você vai olhar, você vai ver e você vai falar assim, nossa, ruim mesmo. Esse filme é de 2008. Esse filme é de 2008, mas a mensagem que ele passa é muito boa, muito rica. Então, se você não tiver a oportunidade de ler o livro, que deve ser tão rico quanto ou até mais, assista o filme. É um filme muito bacana. Eu assisti a primeira vez quando eu era bem criança e tem uma parte que aparece o demônio. Na minha cabeça é o demônio de Napoleão. Porque essa é a memória que eu lembro de criança. Caraca. Que era um bicho que, quando eu era criança, era muito feio, muito horrível. E isso me marcou, só que eu não tinha terminado de assistir o filme quando eu era criança. Eu só fui ver depois de velho, depois de crente, inclusive. E eu falei, nossa, eu preciso ver aquele filme lá, porque tem aquele bichão lá do Napoleão e tal. Que eu acho que não é esse nome. Mas... aí eu fui assistir, e aí foi aí que eu dei o start pra eu assistir. E eu quero ler o livro também. Então fica a recomendação, O Peregrino, de 2008. Maneiríssimo. Pode ir? Nossa. A minha segunda recomendação eu vou até, depois eu estive meditando, eu vou até pegar aqui o episódio que eu mais gosto. Ih, olha só, é desenho. Eu recomendo a vocês a série animada Hora de Aventura. Eu sabia. Muito conhecida, popularmente conhecida, muito visada, né? Um símbolo, inclusive, da cultura popular, Hora de Aventura. Né? Novo Cartoon Network. Do Cartoon Network. Pra mim, esse desenho, esse cartoon em específico, tem um significado muito profundo, porque eu cresci com ele. E eu não só cresci com o desenvolvimento das pessoas que produziram e desenharam esse cartoon, como também dos próprios personagens da série.
que... Isso, tá mostrando aqui. E é o seguinte, cara. Existem diversos episódios que é simplesmente... Assim... É... Uma viagem. entretenimento. Isso. Mas... pasmem. Eu lá, quando eu tinha 13, 14 anos... É porque... É quase que como se fosse algo... que Deus colocou na minha vida, assim, sabe, em momentos específicos. Porque antes eu assistia só o que passava no Cartoon Network brasileiro. Naquele que passava no canal fechado e tal, tudo. Então tinha diversos episódios que lançavam que eu não tinha oportunidade de assistir. Eu não acompanhava os lançamentos de certos episódios. Eu só assistia as reprises que o Cartoon Network colocava lá. E quando eu era criança, tinha diversas situações, porque assim, se você não assistiu Hora de Aventura e não... Assim, se você não passou da terceira temporada, que aí quando as coisas começam a fazer sentido... E você começa a entender o que é aquele mundo, o que aconteceu com aquele mundo, por que aquele mundo funciona desse jeito, e por que as pessoas são assim, e por que as pessoas não são assim, enfim. Você começa a entender a profundidade de tudo que tá acontecendo ali, de tudo que já aconteceu e eventualmente vai acontecer novamente. Enfim, Hora de Aventura fala sobre tudo na vida. Tudo mesmo, assim. Eu às vezes me pego... Eu ia escolher um episódio que chama... Eu não tenho certeza se é só o egresso ou se é Hal do egresso. Eu acho que é Hal. Porque você me falou desse episódio. Esse episódio, pra mim, foi o episódio mais marcante de Hora de Aventura. Assista, eu não vou falar nada sobre ele. Só isso, Hal do egresso. Você sabe o que é egresso? Eu também não sei. Na verdade, eu sei, mas eu não vou falar. E você sabe o que é Hal? Eu também não sei, mas eu não vou falar também. Então vai lá e assiste esse episódio, Hal do egresso. Você que pelo menos tem uns 15, 16 anos de idade, pra você entender o que tá querendo dizer ali. E, assim... tudo que... todos os temas que são tratados ali, eles têm... Por exemplo, você precisa ter 12, alguns episódios, 14 anos pra assistir esse desenho, esse cartoon. E as coisas que são retratadas ali, e a forma como que elas são encaradas, principalmente, o que mais me fez crescer assistindo isso foi as consequências dos atos e o que tudo aquilo gera, e principalmente foi um dos primeiros contatos que eu tive com a verdadeira face da guerra, do que uma guerra pode trazer e causar em um povo, na humanidade em geral, entendeu? Ali foi um dos primeiros contatos que eu tive e comecei a entender o quão séria é uma guerra e quão ruim é, e quão marcante e transformadora é uma guerra. Entendeu? Tipo assim, esse desenho é muito bom. Ele conta sobre coisas da sua infância, sobre medos, sobre adolescência, sobre casamento, sobre ter filhos, sobre ver os filhos crescerem, sobre ver os filhos morrerem, sobre morrer e deixar os filhos pra trás, sobre ver o seu melhor amigo morrendo, sobre ver a sua família morrendo, sobre saber se você vem ou não vem, sobre sua identidade, seus pais, seus avós, tios, filhos e filhas, enfim, esse desenho fala sobre tudo. Ele tem aproximadamente 7 temporadas, tem os episódios extras também que a HBO lançou, que são os episódios um pouco mais longos, né? Como todo desenho focado pra criança, ele fala muito forte sobre amizade, sobre amor e sobre crescer junto das pessoas e aceitar os erros umas das outras. Que existem muitos episódios lá que me remetem muito aos mandamentos, sabe? Tipo, tem um episódio, inclusive, que tem uma musiquinha, tem músicas muito boas, assim, emocionalmente falando, mas tem um episódio que é sobre dinheiro. Não sei se você assistiu esse episódio. Não sei. Que o Jake, esse cara aqui, ele começa a ficar vidrado em dinheiro. Aí eu sei que a musiquinha fala de dinheiro. Aí porque eles têm uma casa na árvore e tal, tudo, eles ajuntam os tesouros nessa casa na árvore. E em determinado episódio, eles perdem esses tesouros. E aonde está o seu coração? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Esse episódio me fez refletir sobre isso. Tem o episódio do egresso me fez refletir sobre o sentido da minha vida, o que eu quero. E aí vai numa pegada do Deus que destrói sonhos, sabe? Tipo, a vida nunca vai ser como você quer. Porque o que você quer não se aproxima nem um pouco da vontade de Deus. Em questão de qualidade e ser bom, entendeu? De ser uma coisa boa. Porque às vezes o que a gente quer é simplesmente pra suprir uma necessidade, o nosso ego. Porque eu quero ganhar na loteria. Pô, mas e aí, o que eu vou fazer com isso?
A gente pensa, né? Não, seria da hora eu ganhar na loteria, não ia ter tal, ia ajudar todo mundo tal. Mas e aí? Como que eu. Realmente, como que eu faria isso? E por que eu preciso ganhar na loteria pra começar a fazer isso? Por que eu preciso ter dinheiro pra conseguir ajudar as outras pessoas? Sabe? Esse Sim. tipo de coisa. Enfim, essa foi a minha segunda recomendação. Vamos Não lá. menosprezem pelo fato de ser um desenho, né? Tem que ter essa... Assim como Paulo fala para os irmãos não menosprezarem Timóteo por causa da sua idade, não Exatamente. menosprezem pelo fato de ser um desenho do Cartoon Network. Realmente, tem algumas horas que é meio bobo, mas tem umas horas que é muito sério. É tão sério quanto, sei lá, uma obra que te faz refletir sobre a Bíblia. Exatamente. Inclusive, Steven Universo, que fala muito sobre a adolescência. Fica uma recomendação aí para algum adolescente que esteja assistindo. Assista, você vai conseguir entender um pouco mais e saber que você não está sozinho passando por essas coisas que você esteja passando. Steven Universo é o Big Mouth. É o Big Mouth de criança. Exato, é o Big Mouth filtrado, com músicas fofinhas. Mas Big Mouth pior que é bom. Você que está assistindo isso, não assista. o Dá o Papo não recomenda Big Mouth. Não recomenda Big Mouth. Não. Depois a gente conversa sobre isso, se você quiser conversar. Exato. A minha segunda recomendação cinematográfica é um filme, não é de contexto cristão, não é contexto... Nada disso que a gente estava falando agora, você esquece. É um filme que ele é muito bom, é um filme que é um dos meus filmes favoritos, é um filme musical, chama Rudderless. Tá aqui, se eu não me engano, a tradução para português ficou Força para Viver. É um filme que vai mexer com os seus sentimentos, principalmente se você for pai. Então, se você é pai, você tem que assistir esse filme. Se você gosta de música, você também tem que assistir esse filme, porque musicalmente ele é uma obra-prima, ele tem músicas muito boas, ele é um filme muito gostoso de assistir, que ao mesmo tempo ele vai te destruir, vai destruir o seu coração e todos os seus sentimentos. A história, para não dar muito spoiler sobre o que é, tem um pai, ele é um cara muito bem sucedido, inclusive ele é o autor, eu esqueci o nome dele agora, mas ele faz o Dr. Manhattan, para quem assistiu Watchmen. Esse cara ele é muito bem sucedido, ele tem uma vidona, tem um carrão, e ele é divorciado da esposa, tá? E tem um filho que está na faculdade. E ele liga pro filho no começo do filme, ele liga pro filho e fala assim, acabei de fazer uma venda muito boa aqui na minha empresa, vem pra cá, vamos comemorar. Aí o cara fala assim, não, pai, tô na aula. Não, mata isso aí, vamos comemorar. E aí ele vai pro bar lá, pro pub que ele marca com o filho. E aí ele tá, tipo, mandando um áudio pro filho assim, muito feio, dá bolo no seu pai, tá ligado? E aí aparece uma notícia da universidade do filho dele. E a notícia de que teve um acidente e alguns jovens ali da universidade, alguns alunos morreram e o filho dele estava no meio desses alunos que acabaram morrendo. Eu não vou dizer como foi a morte, não vou dizer o que aconteceu, porque isso faz parte da história do filme, faz parte da experiência. E o mundo desse cara acaba, ele, tipo, larga a mão de tudo. Ele simplesmente, não sei se ele vende tudo, se ele larga tudo, eu sei que ele vai morar num barco e ele deixa de viver, ele passa a sobreviver dia após dia, porque o filho dele morreu. Tipo assim, então, que ele antes era um cara milionário, super cheio da grana, agora ele mora num barco e faz bico de pintor. O cara, tipo, come pão com presunto de almoço, janta, tá ligado? E mora no barco. Até que um dia a ex-esposa dele passa lá, faz uma visita, fala assim, olha, eu te trouxe algumas coisas aqui do nosso filho, porque eu tô mudando de casa e eu não tenho como levar. E como essas coisas aqui, vocês que gostavam juntos, fica pra você. E, tipo, são os equipamentos musicais do moleque, porque o moleque gostava de fazer música, o pai dele também. E era uma coisa que unia eles. E de primeiro ele rejeita, mas depois ele vai... Ele, tipo, joga no lixo, mas depois ele vai lá. E ele acha algumas composições do filho. E ele começa a ouvir e ele começa a descobrir mais sobre o filho dele. Acho que eu já vi esse filme. Eu já te recomendei. Se duvidar, você já assistiu comigo. Já. Eu te obriguei a assistir quando você foi dormir em casa. E ele começa a descobrir quem era o filho dele, o que o filho dele estava sentindo, o que o filho dele passava, o que o filho dele pensava. E ele começa a tocar essas músicas, e aí entra a parte musical, porque ele acaba tendo uma banda, e isso é muito legal, essas partes da história. É um filme muito bom, eu recomendo do fundo do meu coração. Eu já assisti, eu acho que umas 10 vezes. Vou assistir de novo, provavelmente vou assistir mais vezes, mais 10, porque é um filme maravilhoso. O elenco é bom também. Eu não falei de quando ele era, é de 2014. Brothers 2014, o elenco é bom também. Tem o Morpheus, do Matrix. Tem a Selena Gomez, que só estraga o filme.
Porque o papel dela não é fazer nada, é simplesmente estragar o filme. É ser a Selena Gomez. Poderia ser qualquer outra pessoa. Eles não precisavam ter gastado dinheiro com a Selena Gomez. Mas fica a minha recomendação. Brothers é um filme sensacional. Maravilha. Bom, pra minha última recomendação, eu indico pra vocês o cartoon, desenho chamado Infinite Train, ou em português, Trem Infinito. Esse eu não conheço. Pra quem não conhece, eu vou contextualizar. Imagina que você está lá vivendo a sua vida normal. Imagine se você de todas as idades, você criança, você adolescente, você adulto, você jovem, você idoso, você... Bebê não, né? Bebê já não consegue isso. Bom, enfim. O contexto é o seguinte. Existe um trem, literalmente infinito, que ele foi programado por alguém lá, tal. Ele é como se fosse algo meio fantasioso ainda em si, meio mágico, só que é ainda meio preso à tecnologia. Ele tem uma lógica por trás dele que funciona, né? Ele é como se fosse um computador. E ele vai criando automaticamente, infinitamente, diversas salas dentro dele. E cada sala, você precisa resolver alguma coisa para sair dela. E como você vai parar nesse trem? Você tem um problema na sua vida que você não consegue enxergar que é um problema. Então, aparece um portal, tipo, na lixeira, na porta, em qualquer lugar. E você é teletransportado para esse trem com um número. Dependendo do quão cego você está a esse problema, esse número é grande. Podendo cobrir o seu braço inteiro, a sua cabeça, o seu corpo todo, enfim. Quanto mais longe da resolução daquele problema e de uma epifania sobre quem você é e o que você tem feito, maior é esse número, que vai crescendo. Então você chega nesse trem e cada vagão foi feito especialmente para você melhorar e refletir sobre as coisas que você tem feito. Se você comete erros, o número aumenta. Se você comete acertos, o número diminui. Até que você resolve esse problema consigo mesmo, essa coisa que você não enxerga ou não aceita, ou enfim. Você tem um problema na sua vida. Você vai para esse trem e você só sai dele se você zerar o número. O trem é literalmente infinito. Ele vai ficar criando vagões e vagões e vagões para você conseguir zerar o seu número. Porque o intuito dele é que você não fique lá. Ele pode ser infinito? Pode, porque ele vai infinitamente, assim como o amor de Deus, piscadela, assim como o amor de Deus, tentar te trazer a uma reflexão em um lugar em que você entenda o seu erro, ou a sua falha, ou a sua importância. Não é só por você pensar errado ou fazer alguma coisa errada, é também por você não entender o seu valor verdadeiro, se você não se dá valor, se você não se ama, enfim. Existem pessoas de diversas idades que vão pra lá por diversos motivos, e elas só saem do trem quando o número delas chegam a 0. É um cartoon maravilhoso, muito reflexivo. Assim, ele é bem contextualizado pra um adolescente mais jovem, né? Porque os personagens principais são essas pessoas. Mas você percebe, conforme a história vai sendo contada, que existem pessoas de diversas idades que estão ali. Fica a recomendação. Muito bom, muito legal. Tem um episódio de Rick and Morty que é mais ou menos assim. Tem até um de Hora de Aventura que é assim, que aí, literalmente tem um trem infinito. Do Rick and Morty também, só que é o trem das infinitas possibilidades, alguma coisa assim. Sim. Eu não me lembro. Eu sei que ele apanha do maquinista. Ah, eu sei qual que é. Tá ligado? Que o trem ele faz assim, e no final é um trem de brinquedo do Jeremy. Uhum. É muito louco. Enfim, a minha última recomendação cinematográfica é um filme de 2003, que chama Lutero. É um filme biográfico da vida de Lutero, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. A primeira vez que eu assisti esse filme foi na escola, na aula de História. E eu lembro que eu assisti acho que umas 2 ou 3 vezes na escola esse livro, assim como o Menino do Pijama Listrado. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não dei o devido valor, até porque eu era outra pessoa. Mas hoje, olhando para trás e lembrando das cenas do filme, porque curiosamente eu lembro muito bem do que acontece no filme, dos atores, das cenas, das falas. Ele retrata muito bem o que foi o início não a pré-reforma, mas o que foi o início da reforma protestante, das 95 teses de Lutero coladas lá na catedral, do debate que ele teve com a Igreja Católica, tudo mais. É um filme muito legal, é gostoso de assistir. Se você, assim como eu, ama esse tema da reforma protestante, ama o que a reforma nos proporcionou, óbvio que a reforma ela só veio para reafirmar aquilo que está na Bíblia, para tirar as escamas dos olhos dos Novamente, cristãos. não existe nada de novo na reforma. Porque se você lê a carta de Paulo aos Romanos, você vai encontrar a reforma protestante. E você para e pensa, nossa, como que as pessoas puderam se desviar tanto do que é realmente essencial, que é a própria palavra de Deus.
e daí vem a própria sola escritura. Então fica a minha recomendação de filme, você que gosta de história, você que gosta da Reforma, assista o filme Lutero, de 2003. Inclusive, o ator que faz Lutero, se eu não me engano, ele fez American Horror History. Se não me engano, ele faz um padre em American Horror History na segunda Deve ter cara temporada. de padre. Ele é um bom ator. Fica a minha recomendação. Henrique, a sua recomendação final, a recomendação coringa, a recomendação que pode ser desde sabor de sorvete até peça de carro. A minha recomendação é podcast. Dá um papo. Bom, a minha recomendação pra vocês é tomar um... Cara, seguinte, tem um contexto, tem uma preparação. Não, mano. Tem uma preparação. Você vai, sei lá, fazer um exercício aí. Eu pedalei. Andei mais ou menos uns 50 km. Ida, mais 50 km na volta. E, cara, coma um pastel de frango com queijo catupiry, com um copão de caldo de cana levemente marinado de acordo com o seu gosto, com limão. Bom. Cara, que experiência. Que experiência. Depois de fazer um exercício. Depois de fazer um exercício assim, brabo. Porque, tipo assim, ó, eu sou uma pessoa muito doce. Não de personalidade, mas de alimentação. Eu sou uma pessoa muito doce. Não, então... o Henrique gosta de fine. Ele vive a base de fine. O negócio é você comer um pastelzão, aquele seu favorito, porque esse é o meu favorito. Você come esse pastelzão e toma aquela garapa, de acordo com as minhas raízes, a garapa. A garapa com aquela torada de limão assim gostosa que você dá aquela golada e você sente os músculos fazendo assim, ó. É isso aí, baixou a pressão. Aí você relaxa e você toma aquele sono, depois, sabe, aquele descanso que você sente merecido. Essa é a minha recomendação, porque eu faço isso pelo menos uma vez ao mês. E isso me revigora, porque eu tenho um trabalho mentalmente estressante. E quando eu faço isso... Eu não sabia disso. Eu zero. Anos de amizade, eu não fazia ideia desse porque era meio que um negócio só meu, entendeu? Entendi. Mas aí, eu, de acordo com essa revelação coringa, era um negócio que eu guardava pra mim, sabe? Eu falei assim, o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber dessa experiência. Então eu vou entregar agora, porque o mundo todo está vendo. Henrique falando de pastel, mano. E caldo de cana. E um pastelzão aqui gigante. Mas o do catu frango também é o que eu mais gosto, mano. Que pastel, cara. Quando eu era pequeno eu só comia de queijo. Mas depois eu comecei a acrescentar outras coisas. E catu frango é muito bom. A pizza também é muito boa. Também. Sua recomendação? A minha recomendação não é tão específica como a do Henrique. Na verdade, ela retorna ao campo musical. Eu quero recomendar um álbum do já mencionado aqui, Marco Teles Belohub, que o Henrique recomendou, Amado Timóteo. Eu quero recomendar o álbum dele intitulado Doxologia Primitiva. É um álbum que você ouve, assim, do começo ao fim, incansavelmente. Eu tenho feito isso desde a semana passada, ouvindo Doxologia Primitiva o tempo todo, enquanto eu tô trabalhando, né, que eu tô fazendo tô prestando alguns serviços de casa, e eu tenho ouvido direto. Eu descobri ele por uma recomendação do meu YouTube, me indicou uma música desse álbum, chama Filipenses, O Avesso, na verdade acho que é Filipenses 2, O Avesso, que eu ouvi, eu não prestei atenção de primeira, mas na segunda vez que eu ouvi, eu só consegui falar, oh meu Deus, oh my God, isso é uma obra de arte. E aí eu mandei pro Henrique. E aí eu parei para ouvir o álbum inteiro. E ele é, assim, é uma obra-prima do começo ao fim. Ele te traz reflexões maravilhosas sobre a pessoa de Cristo, sobre quem é você, sobre quais são os seus focos. E ele exalta o nome do nosso Senhor de uma forma maravilhosa, brilhante. Então fica a minha recomendação, ouçam o álbum Doxologia Primitiva. É perfeito. Eu tinha pensado em fazer uma recomendação que eu sempre faço, já fiz pelo menos 2 vezes aqui no Dá o Papo, que é uma recomendação de ler o livro de Zacarias e depois meditar ouvindo Minha Menina e Ele Vem Pra Medir. São 2 músicas e você ia brisar muito. Mas eu falei assim, não, eu vou variar, eu só faço essa recomendação. Aí eu variei, trouxe Doxologia
primitiva para vocês. Perfeito. Você tem mais alguma recomendação assim, do nada para fazer? Eu recomendo você curtir, compartilhar isso com a sua família, os seus amigos, o seu gato, o seu cachorro. Você assista pelo menos isso. Assista esse Dá o Papo pelo menos 3 vezes. Pra você tentar pronunciar o nome do Nick Vujicic corretamente. Perfeito. Mas, não tenho mais nenhuma recomendação. Leia o livro O Universo em Desencanto. Já que você recomendou uma experiência, eu achei bacana, eu tive a oportunidade de ter uma experiência que eu quero recomendar para vocês. Ana Luísa, minha namorada, a família dela tem um rancho lá em Epitácio. E aí eu já fui para lá e tal. E eu tive a oportunidade de estar lá no Riozão, tá ligado? E antes de sair lá, tipo, fiquei lá, curti e tal. Antes de sair, eu falei assim, cara, eu quero ter uma experiência de orar ajoelhado na água, na beira ali do rio. Porque eu me lembrei de que Jesus ensinava à beira da praia. E eu falei assim, como será que deve ser eu ficar aqui no mar, no rio, na representação, e simplesmente orar? E foi uma experiência muito boa. Foi algo que eu me senti... Eu falei, nossa, eu comecei a chorar do nada. Foi algo maravilhoso. Você então fez as águas se encontrarem. Como diria fica Salomão a do minha reggae. recomendação. Se você tiver a oportunidade de, sei lá, no mar, num rio, na beira ali do rio, cara, ajoelhar diante daquela imensidão aquosa e do céu, as nuvens, o sol, e simplesmente falar com Deus. Sim. Acho que é uma experiência sublime. É Muito isso. Adicionando essa daí, uma experiência parecida que eu tenho. Orou no deserto. Vou chegar lá, vou orar no Vigília deserto. no mato, outra Vou recomendação. chegar lá. Vigília no Vigília mato. no mato, isso é boa. A gente precisa marcar um. Bom, e outra. Fazer essa mesma coisa. Orar, só que na chuva. Bom Pra também. você, claro, tome todas as precauções. Esteja sempre bem alimentado, bem vestidinho, né? E aproveite não uma chuva fria, gelada, mas uma chuva de verão, que é passageira, né? Pra você se refrescar. Ore na chuva. Eu orei na gelada. Ore na chuva. Porque, tipo assim, se você orar e o Espírito Santo te guiar, pelo menos a chuva vai parar e você vai secar, né? O sol vai chegar ali e tal. Se você orar e tomar uma brisa e tal, aí você vai pegar um resfriado. Não... A minha situação, vou até compartilhar aqui, eu tava no meu pai. Acho que o Iago devia estar dormindo. E meu pai tinha pedido pra lavar tipo, o quintalzinho da casa dele, a garagem, porque ele morava de frente pro mato. Uhum. E, tipo assim, tinha muita sujeira. E aí, pra gente usar a garagem pra fazer um churrasquinho, eu precisava lavar. Aí eu falei, não vou acordar o Iago, vou lavar sozinho. E eu tava numa crise ali, que eu tava muito mal mesmo. E na hora que eu fui lavar, comecei a lavar o bagulho, bateu a mangueira, começou a chover, mano. Caraca. Começou a chover e começou, tipo, uma tempestade mesmo, muito forte. E eu já tava meio que orando, me desabafando com Deus. E aí começou a chover e eu me senti novamente batizado. Foi a sensação que eu tive. Caraca. Foi o que Deus falou comigo. Tipo assim, você tá tendo uma nova chance, você tá tendo uma nova oportunidade de nascer de novo. E aí tava eu lá no quintal do meu pai, de joelhos na chuva, orando. Caraca, e chorando. Que massa, tipo, destruído por dentro. Que massa, mano. É bom. A natureza... A criação. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Amém. Vamos finalizar aqui nossas recomendações. Vamos finalizar? Tem uma chuvinha caindo. Chuva. Aqui uma pessoa orando na chuva. Não sei se eu vou encontrar, mas... Tem. Cola em mim. Cola em mim que vai ficar bom. Demorou. Eu vou te mandar quando eu chegar em casa. Demorou. Bom, pessoal, recomende esse vídeo para seus familiares, para seus amigos. Se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui. Mais um Dá o Papo. Daqui 15 dias, mais um Dá o Papo quentinho saindo para vocês. Vem novidade por aí, hein? Fica ligado. Novidades em breve. Muito obrigado e Deus abençoe. Deus te abençoe. É isso aí. É isso aí. Foi massa.